Fazer a mentoria Manifesto do Evangelista talvez tenha sido a decisão mais importante que eu tomei na minha vida ministerial até agora. Me ajudou a clarear assuntos que para mim estavam obscuros, me ajudou a endireitar os meus passos, a conseguir ler uma situação, fazer uma leitura de campo de fato efetiva, para saber o que falar, como falar, em que momento. Me deu um conhecimento que eu não tinha encontrado em nenhum outro lugar. E quem vive ao meu redor sabe disso, eu não paro de falar de tudo que eu aprendi. O amor do João por Deus e todo o conhecimento que ele traz com as sacadas, do jeito que ele fala, foi essencial para que eu hoje estivesse fazendo um trabalho de um evangelista, como diz em 2 Timóteo. E eu sou muito grata ao João. Eu acho que ele foi bem cirúrgico em tudo que ele colocou e tem sido muito útil para mim. Graça e paz, sou o Christian, eu tenho 30 anos, sou de São Paulo, capital. Gostaria de falar um pouco sobre o que foi essa mentoria, do Manifesto do Evangelista. Cara, algo surreal, algo que impactou muito a minha vida, com diversas aulas, matérias profundas, de como abordar alguém na rua, qual mensagem levarmos, a maneira de falarmos. E algo muito importante, sempre estarmos com amor. Algo que João Paulo disse, e eu guardei, foi a frase que a diferença de nós para os ímpios é que nós já nascemos de novo. Então isso faz com que nós tenhamos amor de falar para eles que há um Deus que o ama, que morreu por eles, e não nos colocarmos de diferença para com as pessoas. Além também de diversas maneiras de lidarmos com o evangelismo em nossa igreja, com a nossa família e amigos. Então agradeço e glorifico a Deus pela vida do João Paulo e por ter participado desse curso. Deus abençoe. Olá pessoal, meu nome é Laís Olegário, tenho 24 anos, sou natural de Tapetinga, Bahia e atualmente moro em Montes Claros, Minas Gerais, onde faço faculdade de Medicina. Sou muito grata pelo privilégio de ter feito a mentoria Manifesto do Evangelista. Foi um dos melhores investimentos que eu fiz nos últimos tempos. Com certeza marcou a minha história, marcou a minha vida. Na mentoria nós tivemos acesso ao maior conhecimento da palavra de Deus. O João Paulo traz pra gente uma nova perspectiva, uma nova visão de mundo e nos faz enxergar o mundo de forma diferente. Nós aprendemos qual é a missão de Deus e como fazer parte dela. Nós aprendemos qual é a nossa missão enquanto discípulos de Cristo e enquanto evangelistas. E tudo isso não fica apenas na teoria, O João Paulo traz pra gente pontos práticos que nós podemos colocar em prática. Não só na nossa missão de ir às ruas, mas no nosso dia a dia, na nossa faculdade, na nossa profissão. E é muito incrível viver essa experiência sobrenatural. Nós somos escolhidos por Deus para proclamar a mensagem da salvação, levando a palavra de Deus a todos os povos e nações através de nossos testemunhos e ministérios. Todos nós fomos chamados para essa grande obra, independentemente das nossas habilidades ou recursos. Cada um de nós tem algo a oferecer. Devemos ser apaixonados pela obra de Deus, buscando a santidade e o amor ao próximo. Precisamos ter um coração quebrantado, dispostos a servir e ser instrumentos do Senhor. Nós, evangelistas, temos a responsabilidade de mostrar ao mundo a verdadeira face do amor de Deus. Um amor que é incondicional e não discrimina as pessoas, mas que as acolhe de braços abertos. Portanto, conclamo a todos vocês, evangelistas do mundo, a continuarmos a obra que Deus nos deu. Vamos proclamar o Evangelho em todo o mundo, mesmo que isso signifique sacrifícios e sofrimentos. Fala galera, boa noite, estou muito feliz de tê-los aqui comigo. E antes de nós começarmos a aula, eu quero que você se apresente, tá? Diga aí o seu nome, a sua idade, a igreja que você congrega. Compartilha aqui no chat, deixe nos comentários. Se você não está congregando em nenhuma igreja, coloque também. Diga o seu nome, idade e coloque. Não estou congregando ou algo do tipo, ou estou sem igreja. E também vou te fazer outros pedidos. O primeiro, compartilhe a live e dê um like também no vídeo. Quanto mais você fazer isso, maior a probabilidade desse vídeo alcançar outras pessoas. Eu tenho certeza que esse vídeo vai impactar a sua vida e a ideia é que esse vídeo alcance o máximo de pessoas possíveis. E para isso é importante que você compartilhe a live e dê um like também no vídeo. Outra coisa, se durante a aula, se durante o ensino aparecerem dúvidas dentro do seu coração, se você tiver dúvidas sobre algumas coisas que eu compartilhei, nós temos um time pronto para sanar essas dúvidas e esses questionamentos.
Então, se surgir alguma dúvida, você vai colocar no chat, você vai deixar nos comentários, beleza? Qualquer dúvida que seja, coloque nos comentários, no chat, porque nós temos um time pronto para saná-las, beleza? Bom, eu quero te fazer duas perguntas antes de nós prosseguirmos para o conteúdo. A primeira pergunta é, eu quero que você participe, tá? Não só responda aí dentro de você, mas, se possível, compartilhe também no chat, porque a sua resposta pode abençoar a vida de alguém. Mas o que significa pregação do evangelho para você? O que significa evangelismo para você? Quando eu digo evangelismo, pregação do evangelho, quando eu digo algo sobre isso, qual a primeira imagem que aparece dentro de você? Qual o significado que tudo isso tem para você? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, por qual motivo você acredita que nós devemos pregar o evangelho? Por que nós precisamos? Por que nós devemos falar de Jesus para outras pessoas? Porque eu, João Paulo, preciso pregar o evangelho. Porque você, Beatriz, Mariana, Pedro, porque você, Lucas, porque você, João, por que nós precisamos pregar o evangelho? Por que nós devemos pregar o evangelho e falar de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor? E sobre essas duas perguntas eu quero lançar 3 fundamentos, 3 verdades absolutas sobre essas perguntas para você. E a minha oração é para que desde já o seu coração comece a ser incendiado por essas 3 verdades. Primeira verdade, foi-nos imposta a obrigação de pregar o evangelho às pessoas. Foi-nos imposta essa obrigação. O que isso significa? Eu e você carregamos, e eu vou usar essa palavra, esse fardo ou essa responsabilidade, nós carregamos a responsabilidade de falar de Jesus para as pessoas, seja em nossa escola, faculdade, trabalho, ou casa, ou bairro, ou nações, porque nós temos essa obrigação. Então a primeira verdade sobre essas duas perguntas é que nós carregamos essa obrigação de pregar o evangelho para outras pessoas. Aí talvez você pense, João, eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi uma pregação sobre isso. Onde isso está nas Escrituras? Onde eu encontro isso na Bíblia? 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 16 em diante. O apóstolo Paulo diz que foi imposta a ele e também a todos os filhos de Deus essa obrigação. Essa obrigação de pregar o evangelho para outras pessoas. Em Romanos capítulo 1, Paulo nos diz também que nós temos uma dívida, tanto com judeu, com grego, com bárbaro e com gentil. Paulo entendia que ele tinha uma dívida com as pessoas. Então, para o apóstolo Paulo, ele não tinha esse poder de escolha entre pregar e não pregar. Paulo tratava o evangelismo, as missões, a pregação do evangelho, em primeiro lugar, como uma obrigação. E é por isso que nós encontramos um homem como o apóstolo Paulo, com muita intensidade nas ruas, com muita intensidade na missão. Porque ele sabia que ele não poderia escolher entre o pregar e o não pregar, porque ele sabia que ele tinha uma dívida com as pessoas. E qual era essa dívida? De apresentar a elas aquilo que o salvou. Então, se você está me ouvindo agora, se a minha voz está alcançando os seus ouvidos, ouça isso. Se Jesus já te encontrou, se você já nasceu de novo, se você já entregou sua vida para Jesus, a primeira verdade que você precisa entender sobre essas duas perguntas é que você precisa pregar o evangelho porque você tem uma dívida com o mundo, porque Jesus te salvou. Você não pode guardar isso para você. Amém? Então não é uma questão entre escolher o pregar ou o não escolher pregar. Nós não temos esse poder de escolha. Nós precisamos pregar o evangelho. Em segundo lugar, o ideal é que tudo isso parta de um lugar de compaixão pelo próximo e pelos perdidos. O ideal é que nós preguemos o evangelho, falemos de Jesus para as pessoas da nossa escola, faculdade ou do nosso bairro e cidade. O ideal é que a gente faça isso partindo de um fundamento chamado amor e compaixão. Nem todas as vezes você vai sentir compaixão pelas pessoas que você vai evangelizar. Nem sempre. Até mesmo porque nem sempre isso aconteceu comigo. Nem sempre isso aconteceu com o próprio apóstolo Paulo. Mas o ideal é que parta desse lugar. O ideal é que parta desse lugar porque o nosso modelo é Jesus. Todas as pessoas que foram abordadas por Jesus, todas as pessoas que ele tocou, todas as pessoas que foram evangelizadas por Jesus, foram evangelizadas porque Jesus sentiu em seu coração compaixão por elas. Amém?
Eu vou dar um exemplo. Nem todas as pessoas que eu abordei para falar de Jesus, para pregar o evangelho, seja dentro ou fora da igreja, foram abordadas por mim porque eu senti compaixão por elas. Faz sentido? Nem todas as pessoas que eu abordei porque senti compaixão. Porque senti apatos. O que é apatos? Apatos é a compaixão bíblica. Patos é uma palavra grega para compaixão e misericórdia. Está ligada à empatia, a sentir a dor do outro. Muitas das pessoas que eu abordei para falar de Jesus porque eu senti compaixão, mas nem todas elas eu senti essa compaixão. Muitas dessas pessoas, ou algumas delas, foram abordadas por mim, porque quando eu olhei para elas, eu pensei, cara, eu posso não estar sentindo a dor delas, eu posso não sentir compaixão por elas, mas como Jesus me salvou, eu não posso guardar isso para mim. Eu tenho uma dívida com o mundo, então eu preciso pregar para ela. Faz sentido? Mas o ideal é que isso parta desse lugar da compaixão. A terceira verdade que você precisa entender sobre essas duas perguntas é que nós não temos tempo a perder. Nós estamos vivendo nos últimos dias da Terra. A eternidade está à nossa frente. Jesus está voltando. Desde o momento que Jesus ascendeu aos céus e sentou à destra do Pai, se iniciou esse tempo aqui na Terra chamado dos últimos dias. Então, quanto mais o tempo passa, menos tempo temos aqui na Terra. Isso é o óbvio. Não é nenhuma revelação, Deus não precisa dizer isso para você. Se você tem 23, 24, 25 anos de vida, você tem 25 anos de vida a menos aqui na Terra. Amém? Isso é o óbvio. E na eternidade, o que isso tem a ver com a pregação do Evangelho? Na eternidade, no céu, nós não teremos essa oportunidade de pregar o Evangelho e falar de Jesus para as pessoas. Em 1 Pedro diz que os anjos nos assistem no momento que nós pregamos o Evangelho. Eles nos veem porque é um privilégio, é uma oportunidade que nós temos que eles não têm. Porque no lugar onde eles estão, na realidade que eles estão, eles não têm contato com aqueles que precisam ouvir o Evangelho. Eles não têm contato com gente que ainda não nasceu de novo, com gente que está condenada ao inferno. Nós temos esse contato. Então, na eternidade, nós vamos passar todo momento da nossa eternidade adorando o Senhor e o conhecendo. Paulo diz que nós fomos criados para o louvor da sua própria glória. Então, na eternidade, obviamente, nós não teremos essa oportunidade de pregar o Evangelho para as pessoas, porque não haverá necessidade. Amém? Então, as três verdades são, em primeiro lugar, nós temos uma dívida com o mundo, temos uma obrigação de pregar o Evangelho. Segundo, tudo isso, o ideal é que parta de um lugar de compaixão, o ideal é que você seja batizado em compaixão pelos perdidos e a pregação do Evangelho venha como um fruto, uma consequência disso. E em terceiro, é um privilégio que nós não teremos na eternidade, no momento que Jesus voltar ou ele te chamar para si, porque lá não haverá necessidade. Então, se ouvindo essas três verdades você já está incendiado, se você diz assim, João, ouvindo você falar, compartilhar essas três verdades, eu já estou sentindo meu coração queimar e eu tô sendo motivado a pregar o Evangelho, eu já estou entendendo que eu tenho uma dívida com o mundo, eu estou entendendo que eu preciso ser batizado em compaixão para que eu faça isso partindo desse lugar, e eu entendo que é uma oportunidade que eu tenho hoje, eu não posso ter lá na eternidade. Se você já está sendo incendiado por isso e motivado por isso, eu quero que nos comentários você deixe a palavra manifesto. Tá? Se isso já está fazendo sentido para você, se isso faz sentido para você, deixe nos comentários o manifesto para que a gente possa ter um termômetro aí do que está acontecendo no seu coração e na sua vida, aí na sua casa. E agora nós vamos para o conteúdo da aula. E aqui eu quero dar um pausa para literalmente, cara, na verdade eu não vou fechar os meus olhos, eu já vou fazer uma oração aqui. A minha oração é para que você seja muito incendiado por Deus, despertado por Ele, porque eu não tenho esse poder. Eu não tenho essa capacidade de despertar você para isso. Eu não tenho a capacidade de te incendiar. Eu não tenho essa capacidade, mas Deus tem. E a minha oração é para que você seja incendiado pelo próprio Deus. O mesmo Deus que me encontrou dia 17 de dezembro de 2015, às 3h30 da tarde, me encontrou e me puxou para si e incendiou meu coração para a pregação do Evangelho. Eu oro para que esse mesmo Deus invada o seu quarto, a sua sala, e você entenda esse senso de urgência que existe por detrás da pregação do Evangelho. Amém? Então talvez você pense, cara, João, como é que surgiu essa ideia do manifesto do evangelista? Por que você está passando aqui esse tempo com a gente? Por que
Da onde surgiu essa ideia? Há 7 anos e alguns meses, eu comecei a viajar pelo mundo inteiro pregando o evangelho. Eu tive a oportunidade de pisar em 15 nações para falar de Jesus. Bolívia, já fui para o Uruguai, já fui para Palestina, para Israel, já fui para Alemanha, já fui para países como Portugal. E viajando todos esses países, principalmente entrando nas igrejas locais, e aí principalmente num contexto da nossa nação, conhecendo muitos cristãos como você, eu percebi que a igreja tinha desaprendido a evangelizar. Eu percebi que a igreja estava completamente atrasada nesse assunto. Eu percebi que a igreja tinha desaprendido a comunicar o evangelho aos perdidos. Eu percebi que ela tinha desaprendido a cumprir o ID do Senhor. E entrando nessas igrejas locais do Brasil e de outras nações, eu encontrei pessoas como você. Pessoas que até mesmo já estão incendiadas por Deus para a pregação do evangelho. Encontrei pessoas que até já estão motivadas para isso, elas já estão impulsionadas para fazer isso, mas que não tinham a preparação, não estavam preparadas para isso. Pessoas que estavam incendiadas, que estavam pegando fogo por isso, mas que estavam perdendo as suas batalhas para a vergonha, para a timidez ou para o medo. E talvez seja a sua realidade, talvez você está me ouvindo, está conectado aqui com a gente e você até está incendiado, até tem um fogo missionário, uma chama evangelística no seu coração, mas você está com medo, ou você é muito tímido, ou você tem muita vergonha, você não sabe por onde começar, você não sabe o que fazer com esse fogo interior no seu coração. Então eu encontrei pessoas que estavam perdendo a batalha para a timidez e para a vergonha. E alguns, durante esse percurso, durante essa trajetória, lutando contra o medo, lutando contra a timidez, lutando contra a vergonha em relação à pregação do evangelho, eles começaram a abraçar algumas ideias estranhas, algumas ideias que não são bíblicas. Ideias como, não preciso pregar porque a minha vida prega, eu já sou uma mensagem. Ouça isso, a mensagem do evangelho é uma mensagem. E se é uma mensagem, ela precisa ser pregada, ela precisa ser verbalizada. Isso não anula a importância do seu testemunho em vida, do seu testemunho através das suas ações. Você precisa encarnar a mensagem do evangelho dentro de você. Você precisa ser um evangelho ambulante. Mas ainda assim, a mensagem do evangelho precisa ser pregada, precisa ser verbalizada. Outras pessoas abraçaram ideias contraditórias e não bíblicas, como, por exemplo, o ID não é para todos. Pessoas que começaram a dizer, João, o ID não é para mim, porque eu não sou um evangelista. Eu sou um mestre, ou eu não tenho nenhum dos 5 ministérios de Efésios capítulo 4. Então, o ID não é para mim, eu não sou um evangelista, o que é um equívoco. Porque o ID nasceu antes dos 5 ministérios. Se o ID nasceu antes dos 5 ministérios, não faz sentido o ID ser apenas para aqueles que se identificam com um dos 5 ministérios, como, por exemplo, o ministério do evangelista. Então esse foi o segundo equívoco. O primeiro equívoco que nasceu durante esse período é, eu não preciso pregar porque minha vida prega, eu já sou uma mensagem. Não, a mensagem precisa ser pregada e verbalizada. Mesmo que você seja um evangelho ambulante, mesmo que você já tenha a mensagem do evangelho encarnada dentro de você, mesmo que você testemunhe Jesus através da sua atitude, das suas atitudes, você precisa pregar o evangelho. A segunda ideia contraditória é que o ID não é para todos, mas somente para alguns. Essa ideia cai por terra em Marcos 16, capítulo 16, versículo 15, quando Jesus diz que o ID é para todos. Quando ele diz que o ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Jesus está comunicando essa verdade a todo discípulo. Jesus não disse aquilo para evangelistas apenas, mas para todo discípulo. Se você é discípulo de Jesus, o ID é para você. Outros se esconderam por detrás da sua limitação espiritual, dizendo, João, eu não sou tão crente. Eu até estou incendiado. Eu até tenho essa chama evangelística dentro do meu coração, mas eu não sou tão crente. Se você diz isso, seja bem-vindo ao time, porque eu também não sou. A grande verdade é que nós nunca seremos tão crentes quanto nós queremos. Porque se você hoje quer alcançar um nível espiritual nota 8,
Quando você chegar na nota 8, você vai querer o nível espiritual nota 9. Então nunca seremos bons o suficiente para nós mesmos. Essa é a grande verdade. Você nunca vai alcançar esse lugar de plena satisfação quanto à sua vida espiritual. Inclusive isso é bom, porque se você se contenta no lugar que você está, você para de crescer. Então eu não me contento no lugar que eu estou. Eu sou grato ao Senhor porque Ele me trouxe até aqui. Mas eu sei que eu posso mais, porque o nosso modelo é muito grande. O nosso modelo é Jesus. E até o dia que nós não sermos em plenitude aquilo que Ele é, nós poderemos melhorar. Amém? Então outros ainda... Então a primeira desculpa é: eu não sou tão crente. A segunda, o ídolo não é para todos. E a terceira desculpa: não preciso pregar porque minha vida prega. Você precisa pregar. Amém? E aí tem a quarta. Outros começaram a se esquivar da pregação do evangelho e do evangelismo, dizendo que não tem um púlpito para pregar. Deixa eu te falar. O púlpito é a tua rua. O púlpito é a tua escola. O púlpito é a tua faculdade. Você pode tornar o seu trabalho em todos os lugares que você está inserido hoje um púlpito. Eu amo estudar a história da igreja. E tem um cara chamado John Wesley, um dos maiores homens de Deus que essa terra já teve, um britânico do século XVIII. E a história diz, eu quase disse que a Bíblia diz, mas a Bíblia não diz, mas a história diz que ele enxergava o mundo inteiro como a paróquia dele. Negaram o púlpito para ele. Ele não tinha um púlpito numa igreja para pregar. Ele até queria, mas ele não tinha. Talvez seja a sua realidade. E ele disse: cara, não tem nenhum problema. Se vocês não vão me dar um púlpito para pregar, eu vou enxergar o mundo inteiro como a minha própria paróquia ou púlpito. Amém? Então você não precisa de um púlpito dentro de uma igreja para pregar, porque você pode pregar em qualquer lugar. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus disse que nos últimos dias o evangelho do reino de Deus seria pregado em testemunha a todos os povos e nações, e então viria o fim. Por muito tempo nós pensamos que os últimos dias da terra tinham a ver com caos. Por muito tempo nós pensamos que Jesus voltaria depois de um período tenebroso, depois de um período de intensas trevas no mundo. Por muito tempo nós associamos a volta de Jesus à guerra, à fome, à peste, ao amor de muitos se esfriando, ou ao levantamento, ao levantar dos falsos profetas. Por muito tempo nós pensamos que os últimos dias teriam a ver com isso. E por mais que Jesus tenha declarado que nos últimos dias coisas como essas teriam acontecido, ou na verdade iriam acontecer, por mais que Jesus declarou isso, por mais que ele tenha dito que nos últimos dias a guerra, a peste, a fome e o amor de muitos iria se esfriar, o principal sinal da volta de Jesus não é o mundo destruído com guerra, com fome e com peste. O principal sinal da volta de Jesus é uma igreja gloriosa e apaixonada por Ele, que diariamente está calçando as sandálias do ID e indo por todo o mundo pregar o evangelho a todos os povos. Agora, durante o terremoto da Turquia e da Síria, muitos irmãos e irmãs em Cristo pegaram fotos e vídeos, compartilharam em suas redes sociais, colocando na legenda: o fim está próximo, Jesus está voltando. E qual o problema disso? O problema é que nós estamos associando a volta de Jesus a isso, como se coisas como essas acontecessem apenas nesse tempo atual, nesse tempo contemporâneo que nós estamos. Mas se você estudar um pouco a história, você vai identificar que coisas como essas acontecem há muito tempo. Terremotos não são novidades, guerras não são novidades, furacões, catástrofes naturais não são desse tempo, não são novidades. O amor de muitos não se esfria desde esse tempo. O amor de muitos está se esfriando desde há muito tempo atrás, desde o período que Jesus profetizou essas palavras. Os falsos profetas não são novidades, existem há muito tempo. Se você estudar a história da igreja ali do período de Jesus, você já vai encontrar muitos falsos profetas. E cara, se você deseja pela volta de Jesus, se você tem esse desejo no seu coração, e a minha oração é para que você tenha esse desejo em si, você precisa ansiar pela volta de Jesus, porque nós não somos daqui. Amém? Você precisa ansiar pela volta de Jesus. Agora vamos lá. Se você deseja pela volta de Jesus, se você deseja pelo retorno dele, se você ora por isso, se você anseia por isso, e para você o principal sinal da volta de Jesus são as guerras, é a fome, é a peste, são pandemias e epidemias, eu quero te confrontar com o pensamento. Se você deseja pela volta de Jesus e você crê que o principal sinal da volta dele é a guerra,
a partir de hoje você vai orar para que a guerra da Rússia e Ucrânia só cresça e se torne uma terceira guerra mundial. Se você deseja pela volta de Jesus, se você tem esse anseio dentro de você, e para você o principal sinal da volta de Jesus é uma peste como a Covid-19, quando você pegar a Covid-19, passe esse vírus para mais pessoas. Porque se você deseja pela volta de Jesus, sabendo que o principal sinal da volta dele é uma guerra, uma peste, você não pode orar contra ela. Porque orar contra ela significa orar contra o próprio retorno de Jesus. E aqui a gente encontra uma das explicações do porquê muito crente não cuida do mundo. Por que muita gente não se posiciona contra o caos e se coloca no lugar passivo diante de uma problemática que existe no mundo. Porque se o principal sinal da volta de Jesus é o problema, é o caos, são as trevas, eu não posso lutar contra ela, porque lutar contra ela é lutar contra o próprio retorno do meu Senhor. Agora, se para você o principal sinal da volta de Jesus não for o mundo destruído com a guerra, com a fome, com a peste ou com o amor de muitos se esfriando, mas uma igreja gloriosa e apaixonada por ele, que está pregando o evangelho com intensidade, você pode se colocar num lugar de maranata, num lugar de desejo pelo retorno de Jesus e orar contra tudo isso e ao mesmo tempo orar a favor da igreja e da pregação do evangelho. Faz sentido? Se nós desejamos pela volta de Jesus e para nós o principal sinal da volta dele é uma igreja gloriosa e apaixonada por ele, que prega o evangelho com intensidade, nós podemos nos colocar nesse lugar de intercessão e dizer: Deus, aviva a tua igreja e tire a tua igreja das 4 paredes do templo e coloque a sua igreja nas ruas, nas praças, nas baladas, nas boates e nas nações. E nós fazemos isso porque nós queremos o seu retorno. Não tem como falar de evangelismo, de missões, sem falar de escatologia. Um dos principais motivos pelo qual nós vamos às ruas e nós vamos às nações é o desejo que nós temos pelo retorno de Jesus. Eu quero tanto que Jesus volte que eu vou para as ruas. Faz sentido para você? Agora, isso só faz sentido se para você o principal sinal da volta dele for uma igreja gloriosa e apaixonada por ele, que prega o evangelho com intensidade. Porque, digo e repito, para a gente finalizar essa primeira parte, se o principal sinal da volta de Jesus for guerra, for fome, for peste, você não pode orar contra nada dessas coisas, porque orando contra essas coisas, você estará se posicionando contra a própria volta de Jesus. Então a grande verdade é que Deus está fazendo algo nas nações da terra. Eu não sei se você sabe, mas em 2020, no meio da pandemia, na nação mais castigada do mundo oriental, que é o Irã, que é a 7ª nação que mais persegue o cristianismo, segundo as principais agências missionárias do mundo, cerca de 513 iranianos entregaram suas vidas para Jesus por dia no Irã. E eu quero que você, ouvindo isso, glorifique a Deus aí na sua casa. Não hesite, diga glória a Deus, pelo menos com o seu coração. Porque não é um dado sobre a nossa nação. Não é um dado sobre uma nação que já é cristianizada, como a nossa, como os Estados Unidos. Eu estou falando que é na 7ª nação que mais persegue o cristianismo, 513 iranianos entregaram as suas vidas para Jesus por dia. Um outro dado para mexer com você, para você ter noção daquilo que Deus está fazendo no mundo. A segunda igreja que mais cresce hoje atualmente no mundo, a segunda igreja que mais cresce no mundo atualmente, não é a igreja brasileira e norte-americana, mas é a igreja chinesa. A igreja chinesa é a segunda igreja atualmente que mais está crescendo em todo o globo. E aí talvez você pense: João, mas por que eu tenho que glorificar Deus por isso? Eu sou brasileiro, eu vivo aqui no Brasil, eu nem tenho chamado para a China, eu nem tenho chamado para as nações. Por que eu tenho que glorificar Deus por isso? De todas as etnias que nunca ouviram falar de Jesus, e eu teria que dar uma aula só sobre isso, são mais de 4.000 etnias que nunca ouviram o evangelho. Dessas mais de 4.230 e alguma coisa etnias que nunca ouviram o evangelho, 3.900 e alguma coisa estão num raio de até 3.000 quilômetros da China. Segundo a antropologia missionária, para um brasileiro se conectar com uma tribo ou com um povo oriental para pregar o evangelho para ele, demora mais ou menos 15 anos. Para uma tribo que nunca ouviu o evangelho. O que significa? Se você que está me ouvindo agora quiser pregar
tiver esse desejo de pregar o evangelho para uma tribo oriental que nunca ouviu o evangelho, vai demorar mais ou menos 15 anos para você se conectar com eles e pregar o evangelho para eles. Amém? Simples. Agora, na antropologia missionária, eles ensinam que quando um oriental se conecta com uma tribo oriental que nunca ouviu o evangelho, o tempo de conexão, que seria 15 anos, cai para 1. Então o trabalho se torna muito mais simples, muito mais rápido. Jesus só não voltou ainda porque o evangelho não alcançou todos os povos étnicos. O evangelho alcançou todas as nações, mas não alcançou todas as etnias. Amém? Não alcançou todas as etnias. Se Deus está pegando a igreja chinesa e incendiando ela, tem um porquê. É porque Deus está literalmente olhando com seus olhos para essas etnias que restam ouvir o evangelho, porque ele quer o que é dele por direito. Sabe o que é do direito de Jesus? Cada povo de tribo, língua e nação se prostrar com seus joelhos e olhando para ele, o confessar como o único Salvador. Apocalipse capítulo 6, versículo 8 em diante, diz que ele comprou com seu sangue cada povo de tribo, língua e nação. E nós temos a missão de pregar o evangelho a todos os povos para entregar isso ao nosso Senhor. Ele é digno disso. Então, por quê? A segunda igreja que mais cresce no mundo hoje é uma igreja oriental e uma igreja chinesa, porque Deus está prestes a tocar nas últimas etnias que restam ouvir o evangelho. E quando isso acontecer, meu irmão, Jesus vai voltar. Então, tudo isso começou na primeira onda missionária, tá? Tudo isso não começou hoje. E dá pra gente ter uma aula aqui de 3 horas só falando sobre isso. Mas se a gente for estudar a história das missões, a gente vai identificar que toda essa história é dividida em 3 partes ou em 3 ondas, tá? A primeira onda missionária foi de domínio europeu, tá? A igreja europeia literalmente foi incendiada por Deus e se colocou como instrumento dele para alcançar todos os povos e todas as nações. E isso aconteceu ali por volta do século XVI e XVII, um pouco depois da reforma protestante, reforma essa que nos atingiu. Então eles alcançaram cidades litorâneas, cidades do litoral. Então, por exemplo, se a gente for pensar aqui no Brasil, o Brasil foi impactado por essa primeira onda missionária. Os europeus vieram aqui para o Brasil, aí eu poderia falar, por exemplo, dos Huguenots, que eram os cristãos protestantes, discípulos de João Calvino, que fugiram da guerra do dia de São Bartolomeu lá na França no século XVII, vieram aqui para o Brasil e eles pisaram em lugares, por exemplo, como Rio de Janeiro, Baía da Guanabara. Então, e eles representam essa primeira onda missionária. A gente pode falar, por exemplo, dos calvinistas holandeses, os neocalvinistas holandeses que foram mais para o Nordeste. Então, a primeira onda missionária foi de domínio europeu. Então, a igreja europeia cuidou de, literalmente, praticamente todo o movimento missionário. Todo o primeiro movimento missionário foi cuidado pela igreja europeia. A segunda onda missionária foi de domínio americano. A igreja americana literalmente abraçou a missão e eles foram para as nações pregar o evangelho. E aí foi mais num contexto africano. Eles foram muito para a África pregar o evangelho. Se você estudar a história da igreja africana, você vai encontrar o relato de muitos norte-americanos, grandes homens de Deus, que pisaram lá para pregar o evangelho. E aqui no Brasil, nós fomos atingidos também por essa segunda onda missionária. Primeira onda missionária, domínio europeu, cidades litorâneas. Segunda onda missionária, domínio americano. E aí foi mais na África e aqui no Brasil em cidades do interior. Se você é de uma cidade do interior e essa cidade tem mais ou menos 200 anos, se você estudar a história da igreja da sua cidade, certamente você vai encontrar o relato de norte-americanos que pisaram na sua cidade para pregar o evangelho e para começar igrejas protestantes. E aí nós estamos agora numa fração do tempo que é do final da segunda onda missionária e o início da terceira. A nossa geração faz parte do início da terceira onda missionária. E cara, isso incendeu meu coração. Porque a primeira onda missionária, domínio europeu, igreja europeia, alcançando cidades litorâneas do mundo inteiro. E aí talvez vocês perguntem, por que cidades litorâneas? Na época não tinha avião, então era mais fácil. Chegava no navio e a pregação acontecia logo ali nas praias e no porto.
Segunda onda missionária, domínio americano, África e cidades do interior de todas as nações. Terceira onda missionária, e eu até coloquei aqui no meu esboço, um ponto de interrogação. Se a primeira onda missionária foi de domínio europeu e a segunda foi de domínio americano, nós não sabemos. A igreja que vai abraçar essa terceira onda missionária, olhando para o mundo, batendo a mão no peito e dizendo, pode deixar com a gente que a gente vai cuidar disso. E aí eu vou compartilhar minha opinião, que é uma opinião de muitos homens e mulheres de Deus. E talvez você compartilhe da mesma opinião que eu. Eu acredito que a terceira onda missionária vai ter a participação de todas as nações, mas eu creio que a igreja brasileira está se colocando nesse lugar de olhar para todas as nações, todas as etnias, todas as tribos que nunca ouviram o evangelho, e ela vai se colocar nesse lugar de responsabilidade, bater a mão no peito e dizer, pode deixar com a gente, porque a gente vai terminar essa missão que começou lá com Jesus e aqueles 12 homens do mundo antigo oriental. Então eu creio que nós, igreja brasileira, estamos sendo levantados por Deus para que a gente termine a missão dos apóstolos. E cara, isso precisa mexer com você. Eu creio que nós, como igreja brasileira, estamos sendo levantados por Ele para a gente terminar essa missão. Eu vou repetir um dado para você. São 15 mil etnias no mundo. 15 mil. Alguns vão dizer que são 15.005, 15.013, 15.020, 15.030. No mínimo, 4.237 etnias nunca ouviram o evangelho. No mínimo. Algumas bases missionárias, agências missionárias, institutos de pesquisas missionárias vão dizer que esse número chega aos 6, 7 mil. Nós temos uma missão a concluir. E eu creio que Deus está levantando a igreja brasileira para isso. Não é normal o que tem acontecido no Brasil. Deixa eu te falar um negócio. A maioria das pessoas que estão me assistindo agora são aqui do Brasil. Não é normal o que está acontecendo em nossas igrejas. Deus está nos incendiando. E você não pode acreditar que Deus está te incendiando para você guardar na sua mochila espiritual essas experiências. Deus não unge ninguém. Deus não enche ninguém. Deus não leva ninguém a ter uma experiência gloriosa com Ele, simplesmente para que essa pessoa diga, eu tive uma experiência com Ele. Lá em Isaías vai dizer que Deus ungiu Jesus, ou que Jesus foi ungido, ou que Deus nos unge para pregar o evangelho às pessoas, limpar os leprosos, curar os enfermos e levantar os paralíticos e ressuscitar os mortos. Então a unção tem um propósito. Por que você teve essas experiências com Deus nessa última temporada? Por que no ano de 2022, 2021, por que nessas últimas semanas, por que em 2020, por que nesses últimos anos Deus te encontrou? Deus te encontrou porque Ele está te comissionando para uma missão. E você precisa entender isso. Deus não está te encontrando, Deus não está te incendiando para nada. Simplesmente para você dizer, Deus me encontrou. Tá, Deus me encontrou, mas para quê? Deus me encontrou para que eu seja santificado? Amém, primeiro propósito. Mas e além disso? Além de ser santificado, por que Deus me leva a ter experiências gloriosas? Porque Ele está olhando para pessoas que nunca ouviram o evangelho, ou Ele está olhando para a sua escola, para a sua faculdade, para o seu trabalho, e olhando para o seu trabalho, escola e faculdade, Ele pensou, eu vou incendiar aquele menino e aquela menina, eu vou incendiar aquele meu filho e aquela minha filha, porque se eu incendiar ele vai trazer todas essas pessoas que ainda não me conheceram para mim. Amém? Isso faz sentido para você? Então, a terceira onda missionária, nós, igreja brasileira, alcançando o mundo inteiro. É isso que está proposto. Nós vamos alcançar o mundo inteiro e principalmente os povos não alcançados. Desde a década de 80, o Brasil começou a ser citado como um possível último e grande celeiro de avivamento e de colheita de almas, ou um grande celeiro de missionários para o mundo. Nessa onda missionária atual, precisaremos de muitos trabalhadores e principalmente evangelistas. Sem os evangelistas, dificilmente conseguiremos terminar a obra missionária que começou com aqueles 12 homens. E cara, isso mexe muito comigo, porque a missão de Deus é muito maior do que nós. Muito maior. Só de pensar que nós estamos continuando aquilo que aqueles 12 homens começaram lá atrás, isso me causa arrepios. Os evangelistas são os motores da igreja para as ruas e para as nações. Quando os evangelistas dormem, a igreja passa a viver uma espiritualidade egocêntrica, pois ela se esquece da sua principal missão, alcançar
os perdidos. A principal missão da igreja é se colocar como luz para as nações. A principal missão da igreja é alcançar aqueles que ainda não conheceram. E, cara, é muito fácil você viver uma vida cristã focada no seu próprio umbigo. É muito fácil você ter um tipo de espiritualidade completamente egocêntrico. É muito fácil, depois de 1, 2, 3, 4, 5 anos andando com Deus, você se esquecer que existem pessoas ao seu redor precisando ouvir o evangelho. É muito fácil eu me esquecer disso. É muito fácil a gente se esquecer disso. Então, quem são os evangelistas? Os evangelistas são aqueles que Deus levantou para mexer com a igreja. Os evangelistas são aqueles que Deus levantou para incendiar a igreja, para despertar a igreja, para mexer com a igreja em relação à pregação do evangelho. Os mestres trabalham com ensino, o pastor com cuidado. Os evangelistas são aqueles que Deus levantou para olhar para a igreja e dizer: ei, existe uma missão que precisa ser concluída lá fora. Existem pessoas clamando por socorro, clamando por ajuda. Existem pessoas que precisam ouvir o evangelho que ainda não ouviram. E nós precisamos sair desse lugar de conforto, precisamos sair das 4 paredes do nosso templo e ir em direção a eles. Nós precisamos pregar o evangelho. E é isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou aqui orando ao Espírito Santo para que ele mexa com você, para que depois dessa aula, por detrás dessas palavras, o seu coração seja incendiado e você diga: Deus, eu quero viver isso também. Eu quero pregar o evangelho. Eu não quero viver uma vida egocêntrica. Eu não quero viver uma espiritualidade focada em mim. Eu preciso ganhar minha escola. Eu preciso ganhar minha faculdade. Eu preciso pregar o evangelho no meu trabalho e na minha cidade. E aí o que está acontecendo no Brasil? Cara, uma igreja que não investe, ou melhor, uma igreja que não investe no ministério evangelístico, ela perde o seu alcance aos perdidos. Por que muitas igrejas não estão alcançando os perdidos? Por que muitas igrejas pararam de alcançar pessoas para Jesus? Porque elas não investem mais no ministério evangelístico. Porque os evangelistas são esses caras que Deus levantou para as ruas. São esses caras que Deus levantou para mexer com a igreja, para que ela vá atrás daqueles que ainda não o conheceram. E aí talvez vocês perguntem: João, você está falando aí sobre os últimos dias. Eu já entendi que o principal sinal da volta de Jesus não é um mundo destruído com a guerra, com a fome, com a peste, mas uma igreja gloriosa que prega o evangelho com intensidade, com amor aos perdidos. Você falou aí que foi colocado sobre mim essa responsabilidade, essa obrigação de pregar o evangelho. Você falou que é uma oportunidade que nós não vamos ter na eternidade, somente aqui na terra, porque lá não vai ter necessidade. Tá, eu já entendi isso. Você falou também aí das 3 ondas missionárias. Primeira onda missionária, domínio europeu, cidades litorâneas. Segunda onda missionária, domínio americano, cidades do interior. Você falou que a terceira onda missionária provavelmente vai partir do Brasil, que o Brasil vai ser o principal e último maior celeiro de missionários para o mundo. Tá, eu já entendi isso. Você falou de evangelistas agora. Mas, será que eu sou evangelista, João? Você tá falando aí muito de evangelista para cá, para lá nesses últimos minutos. Tá, mas será que eu sou um evangelista? Eu não tenho resposta para você. E eu não tenho método para você abraçar, para você descobrir se você é ou não. Eu não tenho passo a passo. Mas eu vou te falar como eu descobri ser um evangelista. Eu descobri no caminho. Eu descobri que eu era um evangelista indo para as ruas. Eu descobri que eu era um evangelista indo até os perdidos. Eu descobri que eu era um evangelista tendo as minhas primeiras experiências com Deus nas ruas. Eu digo isso porque é impossível você se identificar como um evangelista se você não pisar no campo missionário ou no campo evangelístico. E quando eu digo campo evangelístico e campo missionário, não pense que eu estou falando que você tem que ir lá para o sertão ou para os ribeirinhos ou para uma outra nação. Quando eu digo campo missionário ou campo evangelístico, é todo lugar que vai além da sua igreja. Se você sair da sua igreja e se colocar à disposição de Deus nas ruas para ser testemunha dele aos perdidos, nesse lugar, percorrendo o caminho, andando no caminho, pisando no caminho, durante o percurso no caminho, você vai descobrir se você é um evangelista ou não. Não espere você descobrir ser um evangelista se você não abraçar as liturgias evangelísticas.
Grave isso. Eu descobri ser um evangelista quando eu abracei as liturgias evangelísticas. Eu me lembro do dia que eu tive essa confirmação dentro de mim, no ano de 2018. Na verdade, eu tenho a dúvida se é 2017 ou 2018. Mas eu me lembro que eu fui com um amigo, Romeu, que inclusive fez uma cirurgia nesses últimos dias, uma cirurgia até de risco, e Deus o guardou. Mas eu lembro que eu saí com ele para pregar o evangelho. E aí, na época, ninguém dirigia, a gente não tinha carro, a gente não sabia dirigir. E a gente foi para Asa Sul, que é um bairro aqui da nossa cidade. E eu lembro que eu estava muito incendiado, o Céu na Terra já tinha começado, eu já estava vivendo muitas coisas com Deus ali na Praça do Céu na Terra, que inclusive fica perto desse local onde eu estou gravando, onde a gente está conectado. E eu me lembro que eu fui com ele para Asa Sul, e a gente começou a andar na Asa Sul literalmente atrás de pessoas para pregar. E o nosso foco na época era o público adolescente e jovem. E eu lembro que eu saí de casa por volta das 3h30 e eu fiquei com o Romeu andando até por volta das 7 horas. Eu lembro que era 7 horas porque já tinha escurecido, tinha acabado de escurecer. Então a gente ficou por volta de 3h30, 4 horas pregando nas ruas. E depois, quando eu cheguei em casa, e a gente fez esse percurso todo a pé, ônibus e metrô, a pé, ônibus e metrô. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu tinha ido com o tênis muito apertado, os meus pés estavam cheios de calo. E aí quando eu cheguei em casa, deitei minha cabeça no travesseiro, eu ia dormir muito cedo nesse dia. Eu lembro que o Espírito Santo veio sobre mim, e eu conversando, olhando para o Espírito Santo, eu lembro que inclusive tinha um espelho no meu quarto, eu olhei para o espelho, e eu falei, cara, eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Eu nasci para pregar o evangelho. Eu nasci para falar de Jesus para as pessoas. Eu nasci para o evangelismo. Sabe quando você tem essa sensação de você chegar à conclusão que você nasceu para fazer exatamente aquilo que você está fazendo? Se você se colocar à disposição de Deus nas ruas e abraçar essas liturgias evangelísticas, a probabilidade de no caminho, percorrendo o caminho, você chegar à mesma conclusão que eu é muito grande. Então, se você ainda não tem a prática de pregar o evangelho nas ruas, não diga que você é um evangelista com tanta convicção, porque você pode ser um. Amém? Se você ainda não tem prática de evangelismo na rua, cara, você pode ser um evangelista e não sabe. Você só vai descobrir percorrendo o caminho, abraçando as liturgias evangelísticas. E aqui, cara, eu quero chegar na parte mais importante dessa aula, que é a parte da compaixão que Deus tem pelos perdidos. Não tem como você se colocar à disposição de Deus nas ruas. Não tem como você dizer sim para Jesus, sim para o ID, se antes você não foi encontrado por Ele e foi incendiado ou foi abastecido pela compaixão que Ele tem pelos perdidos. E aqui eu vou usar menos a expressão fogo ou essa palavra incendiado que eu usei muito ao longo da aula. Eu quero literalmente usar uma palavra, que é a palavra compaixão. Não tem como eu falar de evangelismo sem falar de compaixão, e não tem como eu contar minha história sem falar da compaixão. Eu me lembro quando eu voltei para Jesus, eu fui batizado no dia do meu retorno em compaixão pelos perdidos. Dia 17 de dezembro de 2015 ele me encontrou e ele me lembrou de um amigo que eu tinha perdido para o mundo das drogas. E na verdade, no mês de novembro de 2015 eu tinha perdido 2. O Golac, que era o apelido dele, de pichação, e o João Vitor. Só que o João Vitor morreu na minha frente, num rave, enquanto a gente usava muita droga, badagando lança-perfume. E ali, sendo encontrado por Deus, voltando para Ele depois de 4 anos, o Espírito Santo me trouxe à memória o velório dele, que eu participei no mês anterior. E aí eu estou perguntando para Deus, Deus, por que o Senhor está me lembrando disso? E o Espírito Santo me disse, eu estou te dando compaixão por pessoas como o João Vitor, pessoas que ainda não me conheceram. E eu estava voltando para Jesus. Eu lembro que o Espírito Santo me disse, eu estou te dando compaixão pelos perdidos, porque eu quero que você me faça um pedido. Eu quero que você me peça para que eu te use aqui em Brasília, para que através de você, muitas pessoas venham me conhecer. E aí, mano, foi inevitável, porque vinha nesse momento o João Vitor à minha mente, vinha o João Vitor à minha memória e vinha à minha memória as experiências que eu tive com ele. Então,
lembrando dele, naquele momento, o Espírito Santo me provocando, me estimulando, dizendo, João, me peça isso, foi inevitável. Eu caí de joelhos no meu quarto, eu fechei os olhos, eu estava chorando muito, e eu disse para o Senhor, Deus, se o Senhor se for possível o Senhor usar alguém como eu, então eis-me aqui. Eu não tenho nada para te entregar. Eu não tenho talentos para te entregar. Eu sou alguém tímido. Eu tenho vergonha de falar, conversar com pessoas que eu não conheço. Mas se o meu sim para o Senhor for o suficiente, eu estou aqui. Eu ainda sou viciado em pornografia. Eu tenho problemas ainda com drogas. Eu tenho problemas ainda com pichação. Mas se o Senhor quiser me usar, eis-me aqui. E eu me lembro que eu fiquei uns 40, 50, ou talvez até um pouco mais minutos ali com o Senhor. Acho que eu fiquei mais de 1 hora com o Senhor. E Ele incendiando o meu coração pelos perdidos. E ali eu comecei a sentir compaixão por pessoas que eu nunca vi. Eu lembro que Ele começava a citar nomes de pessoas que eu iria encontrar meses depois. Ele me deu compaixão por Murilos, Ele me deu compaixão por Pedros, Ele me deu compaixão por Marianas, Ele me deu compaixão por Beatriz, Ele me deu compaixão pelos perdidos. E aí, cara, foi inevitável. 1 mês depois, na verdade, uma semana depois, isso foi numa quarta-feira, na semana posterior, eu estava tendo a minha primeira experiência com Jesus nas ruas. E eu posso afirmar para você, cara, que eu sou grato a Deus por aquilo que Ele me possibilitou viver com Ele nas ruas, porque eu não seria o mesmo sem essas experiências com Deus nas ruas. Sabe, é muito bom ter experiência com Deus no quarto e na sua igreja local, mas é tão bom ter essas mesmas experiências com Deus nas ruas. Eu aprendi durante esse período a ver Deus na face dos perdidos. É muito fácil a gente ver Deus na face daqueles que já professam Jesus como Salvador. Mas nós precisamos ver Deus nas ruas, na face daqueles que não conhecem Jesus. Na face de um beberrão, na face de um usuário de drogas. E hoje, cara, hoje eu já me imagino, eu sou casado, eu já me imagino com os meus filhos contando as minhas histórias para eles. As histórias daquilo que eu vivi com o Senhor nas ruas na minha juventude para eles. Eu estava agora no Uruguai, em missão, e eu encontrei 3 meninas uruguaias que nunca tinham entregado a vida para Jesus. Meninas que estavam com seu coração fechado. Eu fiz uma leitura de campo, eu fiquei um pouco distante delas, eu fiz uma leitura de campo e identifiquei o melhor momento para me aproximar delas. Quando esse momento chegou, me aproximei delas, me apresentei, perguntei o nome delas e percebendo essa dificuldade de me conectar com elas, eu tive uma palavra de conhecimento. O Espírito Santo me mostrou que uma delas tinha um problema na coluna. Ela tinha uma escoliose. E por conta disso, um braço era menor do que o outro. Então eu perguntei para ela, fiz uma pergunta. Por acaso, uma de vocês aqui, uma de vocês 3, tem esse problema na coluna, essa escoliose? E uma delas levantou a mão e disse, eu tenho, João, isso daí faz sentido para mim. Eu perguntei para ela se eu poderia orar por ela. Ela disse que sim. Eu peguei ela, coloquei no meio, ela estava no meio dessas meninas, na verdade eram 4 meninas. Ela ficou no meio das 3 meninas e ela esticou os seus 2 braços, um menor do que o outro. Eu coloquei minha mão sobre ela, sobre a coluna dela e eu disse, em nome de Jesus, que o seu braço direito cresça agora e que toda escoliose vá embora. O braço dela cresceu instantaneamente no momento da oração. As meninas, percebendo que a amiga dela tinha sido curada, começaram a chorar, inclusive ela. Foi uma mistura de espanto com emoção. Elas estavam emocionadas, mas ao mesmo tempo espantadas. Nesse momento eu percebi que o coração dela se abriu. Eu lancei a mensagem do Evangelho, resumi o plano de salvação em 15 minutos e perguntei, uma de vocês, ou 2, ou 3, ou todas vocês desejam entregar a vida para Jesus? As 4 levantaram a mão e disseram, nós queremos entregar a vida para Jesus. Uma delas, no final de tudo aquilo, me disse, João, foi a primeira vez que eu vi a pregação do Evangelho, foi a primeira vez que eu vi uma mensagem como essa. E eu quero te agradecer, porque naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. E na verdade, isso ela disse no Instagram dias depois. Uma dessas meninas, chegando em casa, foi recebida pela mãe,
E a mãe perguntou para ela, por que você parou para escutar aqueles meninos? Porque eu não estava só, eu estava com um time de missionários. Não era para você ter parado para ouvir aqueles meninos. E a menina perguntou, mãe, mas como é que você sabe que eu conversei com eles? E ela disse, porque o diabo me falou. E aí, enfim, resumindo, essa menina, a mãe dessa menina era satanista. E no momento que a filha dela ouviu o evangelho, o diabo contou para ela. Então, quando a filha dela chegou em casa, ela foi confrontada pela própria mãe. Enfim, essa menina entregou a vida dela para Jesus, assim como as outras 4, na verdade, as outras 3 meninas entregaram a vida para Jesus e se converteram. Então, tem 7 anos que eu tenho visto coisas semelhantes a essas acontecendo aqui em Brasília. Nós vimos agora, em Brasília e nas Nações, nós vimos agora uma menina chamada Paula. Ela foi encontrada por Jesus em 2020 no carnaval, num bloquinho aqui de Brasília. E agora, nesse carnaval de 2023, ela foi pra rua, no mesmo bloquinho de carnaval dela, pregar o evangelho. Então, gente, eu quero que você, ouvindo tudo isso, diga sim para a missão. Você não pode chegar daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, e sei lá, e daqui tantos anos, você não pode chegar lá na frente sem histórias para contar daquilo que Deus fez com você e através de você na sua juventude. Você só pode chegar daqui a algum tempo, nos seus 40, 50, 60 anos de idade, sem histórias para contar da sua juventude, se você não teve a oportunidade de viver isso. Agora, tendo a oportunidade de ter experiências com Deus nas ruas, na sua juventude, você precisa tê-las para lá na frente você contar para os seus filhos, para os seus netos, as suas histórias com eles. Eu e Clara, nós temos um sonho de ensinar os nossos filhos a evangelizar. E eu já combinei com a Clara, amor, você vai contar suas histórias com Deus de rua, porque a Clara também tem, de juventude, de adolescência, e eu vou contar as minhas. E a ideia é que os nossos filhos, ouvindo tudo isso, sejam incendiados, e não só isso, mas eles aprendam o evangelismo com a gente. Deus escolheu ser amado no próximo, Deus escolheu ser amado nos perdidos. E cara, se você ficou até esse momento comigo, talvez você está incendiado, você está com seu coração queimando, mas você tem barreiras para começar a pregar o evangelho. Talvez, inclusive, eu tenho certeza que algumas pessoas aí, talvez na sua casa você começou a chorar durante essa live, durante essa aula. Talvez você está incendiado, mas você diz, João, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu sou muito tímido, eu não consigo pregar o evangelho. Ou então você nem tem esses problemas. Você não sabe o que pregar, você não sabe o que falar, você não sabe como abordar alguém, você não sabe fazer uma boa leitura de campo, que é a principal arma que nós temos para o evangelismo. Você não sabe como fluir em palavras de conhecimento, que é uma boa arma que nós temos para evangelizar. E se essa é a sua realidade, se você ficou até aqui, eu quero te fazer um pedido, cara. Na verdade, eu quero te fazer um convite. Um convite para que você faça parte do Manifesto do Evangelista. Aqui você está tendo a primeira aula. Nós temos todo um curso preparado com mais de 30 aulas gravadas. São muitas aulas ao vivo também. E é um curso online para você que quer aprender mais sobre evangelismo e sobre missões. Não somente evangelismo urbano, mas missões transculturais. Você precisa pegar esse fogo e catalisar no aprendizado. Não tem como você evangelizar sem preparação. Muita gente que nós encontramos nas ruas que não querem ser evangelizadas, elas não querem ser evangelizadas porque elas foram evangelizadas de forma errada por alguém. Então, não tem como você tratar evangelismo de qualquer forma. O evangelismo, assim como qualquer outra área, inclusive da teologia, é um lugar que você precisa de preparação. Você precisa se desenvolver melhor na arte da pregação do evangelho. Então o Manifesto do Evangelista é para você que quer perder o medo, a vergonha, a timidez, você que quer aumentar o seu conhecimento sobre a pregação do evangelho, aprender sobre abordagem, aprender sobre como fazer leitura de campo, como usar os dons de evangelismo. João, tem dons para isso? Tem dons espirituais. Como é que eu faço para me preparar? O Manifesto do Evangelista chega para você que quer se desenvolver melhor na arte da pregação do evangelho. Então, não negligencie mais o ofício do evangelista, não negligencie mais o evangelismo. Você precisa se preparar mais e o Manifesto do Evangelista é para você que quer se desenvolver melhor nisso. E como é que vai funcionar? Nós temos uma plataforma de 30 aulas gravadas, tá? Nós temos uma plataforma com 30 aulas gravadas sobre evangelismo e missões.
tá? É um curso comum, assim como os outros. Então nós vamos ter aulas gravadas, essas aulas já estão gravadas. Vocês vão ter aulas ao vivo comigo, são 2 meses de aulas ao vivo, uma mentoria ao vivo por semana, tá? Uma dessas aulas ao vivo vai ser para tirar as suas dúvidas. Muitas dúvidas vão surgir durante o curso, a gente vai ter uma aula, uma mentoria somente para isso, para responder as suas dúvidas sobre as aulas. Nós vamos ter aulas como Entendendo a Missão de Evangelista, como preparar a igreja para essa missão. Os missionários e evangelistas que nos inspiram, nós vamos estudar um pouco sobre a história das missões. Durante essa primeira aula que você teve um pouco a introdução dessa aula, quando eu falei das ondas missionárias, cuidados que todo evangelista deve tomar, leitura de campo, os dons que estão disponíveis para o evangelista, como evangelizar um ateu, como evangelizar a galera do público LGBT, como evangelizar pessoas feridas com a igreja e como evangelizar nas nações ou nações que não são a minha, nações fora o Brasil. Nós teremos temas e também mentorias de perguntas e respostas. Nós vamos debater e eu vou tirar suas dúvidas individualmente ao vivo. João, se eu perder essas aulas ao vivo, essas aulas ficarão gravadas. No final, sempre e no final do curso nós teremos uma prova e nós teremos também um certificado para todo mundo que concluir o curso. Então você vai ter as aulas, você vai ter uma prova e depois de tudo isso você vai receber um certificado. Além disso, você vai ter um grupo de WhatsApp comigo e com os alunos, de interação. Você vai conhecer pessoas do Brasil inteiro, inclusive a mim, você vai ter uma proximidade maior comigo. E cara, uma novidade que é para essa turma. Essa é a terceira turma que nós estamos abrindo, são mais de 400 alunos e tem algumas novidades. Algumas delas, inclusive, eu já compartilhei. Uma novidade exclusiva para essa turma são os grupos de evangelismos que nós teremos. Para participar do grupo de evangelismo que nós teremos, tem que passar pelo Manifesto do Evangelista. Esses grupos estarão espalhados pelo Brasil inteiro. Vai ter grupo de evangelismo em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília, Fortaleza, Recife. Vai ter grupo de evangelismo em praticamente todas as capitais do país. E para participar, vai ter que ser aluno do Manifesto do Evangelista. Então, sendo aluno do Manifesto do Evangelista, você já vai entrar automaticamente no grupo da sua cidade. Tá? São grupos de evangelismo. E nesses grupos, vocês terão todo um suporte e uma rede de apoio para vocês se desenvolverem bem nesses grupos de evangelismo e de alcance aos perdidos em suas cidades. Beleza? Então é basicamente isso. E nós temos alguns bônus exclusivos e progressivos, tá? Se você tem interesse em fazer parte do Manifesto do Evangelista, se você quer fazer o curso, nós temos alguns bônus exclusivos para vocês. Presta atenção, os 30 primeiros inscritos no curso vão receber em casa 2 livros sobre evangelismo, missões, vida cristã e doutrina cristã autografados por mim, tá? Vocês vão receber na casa de vocês 2 livros sobre esses assuntos e autografados por mim. Além disso, vocês serão aprovados automaticamente na Escola 2414, os 30 primeiros, beleza? Então, os 30 primeiros, 2 livros em casa sobre cristianismo, mais aprovação na Escola 2414 e 5% de desconto. Então, além da aprovação, mais 5% na Escola 2414. Pô, João, você está falando de aprovação na Escola 2414? Precisa ser aprovado para participar? Sim. Nós recebemos mais de 700 inscrições por edição de escola e a maioria não é aprovada. Você se inscrevendo e sendo um dos 30 primeiros vai ser aprovado e vai ter 5% de desconto na Escola 2414. Os 100 primeiros vão concorrer a 5 premiações exclusivas. Uma delas é uma bolsa de 50% para a Escola 2414. Presta atenção, cara. Você vai ganhar 50% de desconto para a Escola 2414 se você for sorteado. Mas a gente vai sortear isso somente entre os 100 primeiros. E além disso, você vai receber kits para evangelismos e missões, que contém garrafa, caderno de anotações e também um outro que a gente vai deixar como surpresa. E por último, até às 23h59 desse dia, dessa quarta-feira, desse dia 15 de março,
você vai ganhar um desconto exclusivo, que eu vou falar já já, um livro digital do Manifesto do Evangelista, que é um e-book que eu escrevi, que está pronto para você, e você também vai ganhar 3 bônus. Uma aula sobre missões transculturais com Maico Barroco, uma aula bônus sobre empreendedorismo missional, nós não vamos compartilhar o convidado, é surpresa, e a aula bônus 3, como ler e interpretar a Bíblia, e também nós vamos esconder o nome dele, tá? E talvez você se pergunte, João, quanto é que vai ser a mentoria? Cara, eu conversei muito com a galera da nossa agência para a gente fazer o melhor preço para vocês, e o preço vai ser de R$ 347 à vista ou 12 de R$ 34,70, tá? Se você pegar esse valor mensal e comparar com aquilo que você gasta, por exemplo, com o lanche depois do culto da sua igreja, vai dar talvez inclusive mais barato daquilo que você paga no lanche lá que você faz, a refeição que você faz depois lá do culto de jovens lá da sua igreja. Você vai gastar menos do que você paga na Netflix. Você vai gastar menos do que você paga em muitas coisas que você paga por mês. Então é extremamente em conta, parcelando. É uma parcela de míseros R$ 35 por mês, R$ 34,70. A gente gasta muito mais do que isso às vezes e a gente nem percebe e a gente nem vê. Tá? Então você vai poder pagar via Pix, cartão ou parcelar em até 12 vezes. E cara, presta atenção. Eu quero muito que você seja um desses alunos. Mais de 400 pessoas já foram treinadas por mim no Manifesto do Evangelista e a maioria dessas pessoas estão pregando o evangelho diariamente com intensidade porque foram preparadas para isso. Não adianta ter o fogo no seu coração, ter essa chama evangelística dentro de você, se você não sabe como pregar o evangelho, como abordar as pessoas, como fazer a leitura de campo. E no Manifesto do Evangelista você vai aprender sobre tudo isso. Amém? Então eu quero você como aluno, faça sua inscrição, não hesite, tá? E faça logo, porque se você fizer logo, você pode ser um dos 30 primeiros. Se for um dos 30 primeiros, você vai ter aqueles bônus. Se for um dos 100, você vai concorrer a uma bolsa de 50% para a Escola 2414 e ainda ganhar kits de evangelismos e missões. Beleza? Esqueci alguma coisa, Pedro? Fala pra galera preparar que você vai fazer a contagem. Isso, prepara aí que eu vou fazer a contagem, tá? São 10 segundos. E, cara, corre, porque muita gente vai fazer e o ideal é que você entre, pelo menos, entre os 100 primeiros para você ganhar esses bônus. Beleza? Lembra que o link de inscrição vai estar nos comentários, vai estar na descrição e vai aparecer um QR Code também. O link vai aparecer na descrição, nos comentários e vai ter um QR Code também para facilitar para você. Dá para ser de qualquer forma. Dá para ser de qualquer forma. Beleza? Então vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estão oficialmente abertas as inscrições para a terceira turma do Manifesto do Evangelista. Que Deus te abençoe e eu estou torcendo para que você seja pelo menos um dos 100 primeiros para você ganhar esses bônus. Que Deus te abençoe e eu já te aguardo na primeira aula ao vivo que a gente vai ter. Oi, meu nome é Hannah e eu vim falar um pouco do que o curso Manifesto do Evangelista fez na minha vida. Mas não só na minha vida, como nas pessoas ao meu redor, principalmente na minha igreja local. O curso ele te faz enxergar Deus de uma forma extraordinária, principalmente a intimidade, o relacionamento que te faz pregar para as pessoas, que te faz mostrar esse amor para as pessoas, que te faz mostrar esse amor pela sua igreja local e o que nós podemos fazer na igreja local para mostrar esse amor para todas as pessoas. Então o curso te mostra objetivos, ele te mostra como você pode exercer esse chamado, como você pode exercer o seu ministério, em quais lugares, em quais estratégias você pode usar. Então é um curso totalmente inspirador, que te faz inspirar outras pessoas, que te faz inspirar as pessoas da sua igreja local. É um curso que te faz amar a Deus de forma intensa, te faz queimar por Jesus e fazer as pessoas à sua volta a queimar por Jesus. Bom, a mentoria ela foi extremamente importante para mim, porque além de me ajudar a me organizar com o evangelho e a olhar para as pessoas com individualidade, sabendo que cada pessoa ela tem um jeito diferente de receber o evangelho e como
entender esse jeito diferente. A mentoria também me ajudou principalmente a entender o amor de Deus por mim e que não há nada que eu possa fazer que vai compensar o meu pecado, que vai compensar alguma coisa que eu fiz e que na verdade eu sou salva de graça, e que a missão não se trata sobre eu fazer algo para Deus porque Ele precisa, mas sim porque Ele, pela graça dele, me colocou dentro da missão dele. E a missão me ajudou a entender isso, porque eu tô dentro da missão dele, mas não é que ele precisa disso. E me ajudou a receber o amor de Deus muito, muito, muito melhor. Me ajudou a entender a missão de um jeito mais leve, mas ao mesmo tempo com propósito e com seriedade. Então me ajudou muito na questão de me organizar, na questão de saber o que falar, na questão de saber exatamente o meu propósito, de saber que eu sou muito amada e que ele é muito bom por me colocar na missão dele. Oi, tudo bom? Meu nome é Riquelme, tenho 17 anos e venho falar um pouco como foram esses dias do curso do Manifesto do Evangelista, as minhas experiências e como tem sido até agora. Bom, a maneira como João Paulo se dispôs a ouvir do coração do Senhor para falar conosco foi imensurável e tem sido ainda a maneira como o Senhor tem falado comigo nos secretos. O Senhor continua colocando em mim um amor profundo pelos perdidos e a urgência da pregação do Evangelho, a compaixão que temos que ter. E eu quero muito que todas as pessoas possam sentir isso, posso sentir essa urgência, posso sentir o quão profundo é o Evangelho e quão necessário é esses dias. Então eu sou muito grata a Deus pela vida de João Paulo e de toda a equipe que proporcionou esse curso maravilhoso e que com certeza irei indicar para várias pessoas. Muito obrigada de verdade por você se disponibilizar para isso. Boa tarde, meu nome é Pedro Henrique, tenho 17 anos, eu moro no interior do estado do Rio de Janeiro, na cidade de Rio Bonito. Eu estudo no colégio em São Gonçalo, no Instituto Federal, e nesse Instituto Federal eu tenho a oportunidade de liderar um grupo evangelístico, um projeto chamado @Projeto Ruiós no Instagram, e ter esse tipo de acesso ao conteúdo do curso foi muito bom para mim, porque eu tive a oportunidade de aprender qual mensagem realmente deve ser transmitida, como lidar com pessoas, e foi algo muito edificante para mim. Eu agradeço muito a vida de vocês pela essa oportunidade, por esse empenho e por essa qualidade em sempre estar atendendo as pessoas e estar transmitindo uma mensagem tão boa, um conteúdo tão bom para quem tem esse desejo, esse fogo ardendo no coração por almas, desejo de como fazer da maneira certa e como alcançar mais e mais pessoas. Eu deixo esse agradecimento e fiquei muito feliz de ter tirado a nota boa na prova, mas foi com leveza que eu assisti às aulas e foi muito edificante. Agradeço mesmo. Olá, meu nome é Daniela. Nesse vídeo, então, gostaria de dizer qual foi a importância da mentoria para mim. Então, gostaria de começar dizendo que a mentoria foram dias de muito aprendizado, né? Eu saía das aulas me sentindo muitas vezes cheia, lotada de conteúdo, muito cheia mesmo. E outra coisa é que a mentoria, eu senti que teve um estímulo muito grande a gente pregar o evangelho, a gente estimular a igreja a pregar o evangelho, que era algo que eu acho que eu nem pensava muito, né, porque eu ainda não faço parte de nenhuma igreja, se Deus quiser irei fazer. Então foram dias de muito aprendizado e assim, uma coisa que me marcou na mentoria é que foi ensinado a fazer, a pregar o evangelho, foi ensinado a fazer isso com amor, sabe, a amar as pessoas, a ter compaixão das pessoas. Não foi simplesmente ensinado a fazer e acabou, mas foi ensinado a ter um amor por trás disso. Então é isso, obrigada. Olá, eu sou o Will e eu participei da mentoria do Manifesto do Evangelista e eu quero falar como essa mentoria me ajudou, né? Eu aprendi verdadeiramente como funciona o chamado do evangelista e aprendi também que o papel do evangelista não está ligado diretamente somente a ganhar vidas, mas discipular a igreja e preparar a igreja para o ID. Também aprendi diversas estratégias novas de evangelismo e como conduzir a igreja ao evangelismo. Essa mentoria ela foi sensacional e eu super recomendo a fazerem também. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia, eu sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e eu queria contar um pouquinho sobre como foi para mim fazer parte dessa mentoria do Manifesto do Evangelista. Essa mentoria me ajudou de várias formas e uma delas foi que eu cresci muito no meu conhecimento, no meu entendimento sobre a palavra de Deus, em missões, em evangelismo. Foi um tempo em que
todas as aulas que eu assistia, Deus falava comigo de alguma forma diferente, de alguma maneira. Todas as aulas foram extremamente edificantes para minha vida. Foi um tempo em que Deus ministrou, Deus falou comigo, um tempo em que eu fui capacitada para seguir aquilo que eu fui chamada para fazer. Queria agradecer ao João e a toda a equipe que, de certa forma, fizeram com que esse curso acontecesse.